Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui nesta casa. Gratidão a Deus pela vida dos pastores desta igreja, pastor Jonas, bem como a sua esposa Edivone, bem como o pastor Eliseu e a irmã Cleonice. Gratidão a Deus pelas cantoras que aqui adoraram, os conjuntos que aqui louvaram. E eu quero dizer para você que o meu Deus tem uma palavra para você nesta noite. O seu Deus, Ele viu hoje o seu dia. Ele sabe como você chegou aqui neste lugar. E você não vai sair da mesma forma que você entrou. Não porque eu vim trazer uma palavra. Não porque o pastor Jonas trouxe uma palavra. Não porque a irmã Cleonice, mas a irmã Edivone organizou este evento. Mas porque Ele preparou esta noite para tratar com a tua vida. Ele preparou nesta noite para que você fosse curada, restaurada, para que você fosse transformada pela palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus? Você sabe quem está presente na casa? A presença do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus, ela é real. Se você ainda não sentiu a presença, é porque você ainda não desconectou com o mundo e se conectou com a glória de Deus. A presença dele é real. Eu quero que você, juntamente comigo, abra a palavra de Deus nesta noite. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Eu estou aqui debaixo da benção do meu pastor presidente, pastor Eduardo Freitas. Nosso carinho e a gratidão pela vida dele, bem como de todo o campo de Nova Serrana e a rede de mulheres Ecomadeus. E em nome delas eu quero parabenizar a todas as mulheres aqui nesta noite. Vocês são especiais. Sabe por que vocês são especiais? Porque vocês são bênção. Porque vocês são mulheres posicionadas. Porque vocês são mulheres transformadas pela palavra de Deus. Eu não estou dizendo que vocês são cheias de si mesmo. Eu não estou dizendo que você é empoderada pelo mundo, mas eu estou dizendo que você é poderosa pela glória de Deus na tua vida. Que você saia daqui nesta noite revestida da graça e da autoridade do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus vai dizer assim, Atos 9 e 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas, estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava por ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorassem vir a ter com eles. Levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas os rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. Fale comigo. Pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Diz comigo. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou.
E chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E foi isso notório por toda Jope. Muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, ali o Senhor. Amém? Podem sentar. O texto que temos em apreço é um texto tanto conhecido da igreja, principalmente se você é frequentador da escola dominical. Temos várias revistas que elas contam a história de várias mulheres da Bíblia, como foi aqui demonstrado nesta noite. Uma encenação relatou várias mulheres, inclusive Dorcas estava entre elas, e eu estava ali, Jesus e Jesus trabalhando, porque não foi me dado o texto, mas foi me dado um tema para este trabalho. E o tema é, vocês sabem, servindo com excelência. Servindo com excelência. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja do Senhor nesta noite. O livro de Atos dos Apóstolos, ele no seu próprio nome já está dizendo que o seu propósito, ele está falando sobre os atos dos apóstolos, a forma que eles serviam, a forma que eles ministravam a palavra de Deus, a forma que eles exerciam o ministério enquanto eles estavam aqui na terra. O livro de Atos dos Apóstolos está interligado aos evangelhos. Os evangelhos, entretanto, relata a história, a chegada, o nascimento do próprio Mestre Jesus. Ele retrata também a chamada, a escolha dos discípulos. Mas quando vamos para Atos, o Senhor está dando uma palavra à igreja. Quando Ele está sendo assunto aos céus, Ele vai deixar uma ordenança para a igreja. E Ele está dizendo assim: sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia e em confins da terra. E eu vos darei autoridade. Você está entendendo? É sobre esta palavra que a igreja está crescendo. É sobre esta palavra que a igreja está desenvolvendo. Então o livro de Atos, ele não tem fim, porque nós, como discípulos e como seguidores de Cristo, nós temos uma função aqui na terra. E qual é essa função? Cumprir o ID de Jesus. Nós temos a função de levar a palavra, de apresentar e anunciar o Evangelho a toda a criação. Então todos nós temos um dever como cristão. E esse dever não foi dado por pastores. Esse dever não foi dado por políticos. Esse dever não foi dado pelos seus pais. Esse dever foi dado pelo próprio Deus. Então, meu irmão, para de pensar que tu estás servindo ao homem. Para de buscar reconhecimento de homens. Porque o reconhecimento de homens podem falhar. Homens não conhecem a sua história. Homens não têm noção do desafio que foi para que essa noite acontecesse. Homens vê resultados. Homens vê números. Homens vê apenas o que está acontecendo no momento. Mas o Espírito Santo de Deus, ele conhece a trajetória.
Ele conhece os desafios. Ele conhece os processos. Ele conhece as pedras de tropeço. Ele sabe de todas as lutas. Ele sabe de todas as provações. Ele sabe muito bem como você chegou aqui. Ele sabe muito bem como você está exercendo a função, o ministério qual Ele lhe deu. Mas eu quero dizer para você que servir passa por muitos processos. E o principal processo do servir, e servir com excelência, é você renunciar a si mesmo. Ou você acha que é fácil? Você abrir mão dos seus desejos, abrir mão das suas vontades, abrir mão de pessoas queridas. Não, irmãos. Sou filha de pastores missionários. Desde os meus 8 anos de idade, os meus pais foram para um campo missionário. Eu me retornei para Belo Horizonte, me casei. E quando eu pensava que tudo estava maravilhosamente, confortavelmente, o Senhor fala assim: agora é a sua vez. E o Senhor me arranca da minha parentela, me arranca da minha casa, de perto da minha mãe, de perto da minha irmã, e me leva para uma outra terra. Por mais que seja perto, é uma renúncia. Porque eu era grudada na minha mãe, eu morava uma rua acima da minha mãe. Eu via minha mãe todos os dias. Eu via minha irmã todos os dias. E agora não é bem assim. São 2 horas de viagem. O dia que eu quero ver, eu tenho que fazer uma videochamada. Então servir, primeiramente, passa pelo processo de renúncia. Se você não está disposto a renunciar, você não está disposto a servir o reino de Deus com excelência. Servir passa pelo processo também da obediência. Porque você não serve no lugar que você quer. Você não serve as pessoas que você quer servir. Você não serve da maneira que você quer. Mas você serve da maneira que Deus te chamou para servir. E nós precisamos de entender que Deus tem colocado líderes, pastores, para nos direcionar a este tempo. E quem não está disposto a ouvir e obedecer, também não está disposto a servir com excelência. Dentro desse texto, nós estamos vendo uma mulher, a única mulher na Bíblia que vai ser chamada de discípula. E por que Dorcas, ou Tabita no grego, vai dizer que ela é uma discípula? Discípulo é quem anda com o mestre. Discípulo é aquele que conhece o mestre de perto. Discípulo é quem segue os passos do mestre. Discípulo é quem tem o mestre como exemplo. E sabe por que essa mulher, entre tantos outros discípulos, ela é reconhecida como discípula? Porque ela decidiu seguir o mestre. Tem discípulo aqui nesta noite? Tem discípulo aqui nesta casa? Tu está entendendo o que é servir com excelência? Tu está disposto a renunciar, a obedecer, a ouvir, a abrir mão do seu orgulho, a abrir mão do seu prazer,
a fazer aquilo que o mestre te mandou fazer. Esta mulher, ela vai deixar o seu nome registrado, porque ela faz a diferença aonde Deus a colocou. Percebe? Ela não vai fazer a diferença aonde Deus colocou Cleonice. Não. Ela não vai fazer a diferença aonde Deus colocou Deise. Não. Ela vai fazer a diferença aonde Deus a colocou. E Deus colocou Dorcas onde? Lá em Jope. Jope é uma cidade portuária. É uma cidade mediterrânea, cercada por mares. É uma cidade bem retratada na Bíblia, né, pastor Jonas? Aonde nós vemos a história de Jonas, quando ele fugiu do propósito, para onde ele foi? Para Nínive. E aonde que ele tinha que ir? Para Jope. E é dentro desse conceito, na realidade é o contrário, né, pastor? É o contrário. Ele fugiu para Jope, porque era a rota mais fácil de fuga. Mas Deus mandou ele ir para Nínive, onde tinha um povo perverso, cruel, onde tinha vingança, e aonde ele tinha que servir. Porém, ele não estava com o coração de fazer a obra lá naquele lugar. Não é mesmo? Ele queria fazer a obra de Deus do jeitinho dele. E não é bem assim, né, pastor Jonas? E aí o que vai acontecer? Dorcas está ali em Jope. Jope é uma cidade aonde muitos homens pescadores, eles vão em alto mar. Eles viajam em alto mar para pescar, porque a pesca lá é cultural, é o serviço daqueles homens. Porém, lá em Jope, quando esse povo saía a pescar, faltava infraestrutura. E muitos desses homens iam e ficavam por lá, morriam. E aí o que acontecia? Jope era uma cidade onde tinha muitos órfãos e viúvas. Dorcas está andando pelas cidades, pelas ruas de Jope. E enquanto ela está andando pelas ruas de Jope, prestando atenção, porque se você quer servir com excelência, você não pode estar no celular, distrair. Se tem algo que tem roubado o foco do cristão, se tem algo que tem tirado essa geração de servir com excelência, se chama as redes sociais. O mundo conectado com a terra, com o mundo virtual, e desconectado com os céus. Não dá para ser. Não dá. Tira mais tempo com o celular do que com a casa de Deus. Tira mais tempo com o celular do que com a palavra de Deus. Deixa de vir na igreja para ver séries. E se tem algo que tem destruído família, se chama Netflix. Sim? Então cuidado com o que você tem selecionado para viver esse tempo, para ver com a sua família. Selecione, meu irmão. Isso se chama inteligência emocional. Dorcas era sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Esta é outra característica de um discípulo, de quem quer servir com excelência. Você precisa ter sensibilidade. Você precisa se colocar no lugar do outro.
entende que servir é você estender as mãos. Não é você dar sermão, mas é você acolher, é você amar. Dorcas está andando nas ruas de Jope. O que que Dorcas vê? Você está andando pelas ruas deste bairro. O que você vê? Se você não via, Deus está abrindo seus olhos espirituais aí agora para você ver, para você começar a enxergar qual é o propósito de Deus na tua vida, qual é o chamado de Deus para esse tempo com você. Ah, igreja, se tu soubesse que você não serve a homens, você não serve a homens, você serve a Deus. Dorcas olha, quando ela percebe algo diferente nas ruas de Jope, as mulheres estão cabisbaixas. Muitas estão depressivas, amarguradas, a maioria enlutadas. O luto predominou a cidade de Jope. As mulheres estavam todas, a maioria, de cabeça baixa, de vestes escuras, sombrias, porque isto retrata o luto. Elas não tinham mais esperança, elas não tinham mais expectativa, porque se uma viúva hoje é difícil sobreviver, com todo o amparo do governo e da sociedade, quanto mais naqueles dias. Não tinha expectativa de vida, não tinha como cuidar dos filhos. E Dorcas decide fazer algo. Dorcas abraça aquelas mulheres. Mas Dorcas, ela percebe o que ela tinha em mãos. A habilidade que Deus lhe tinha dado. Dorcas não estava no altar com o microfone na mão, cantando bonito ou ministrando a palavra. Mas Dorcas estava nos bastidores. Tem Dorcas aí? Tem Dorcas aí? Você sabe por quê? Esse trabalho não aconteceria se não tivesse bastidores. Está entendendo? Não tem como todas estarem com o microfone na mão. Não tem como todas assumirem a posição no altar. Mas eu quero dizer para você que servir o reino não tem preço monetário. Servir o reino não tem preço de homens. Servir o reino passa por entrega. Meu Deus. Servir o reino é independente se você está no altar ou se você está na portaria, se você está na cozinha ou se você está na bateria. Servir ao reino quando você serve com o seu coração, quando você serve de corpo, alma e espírito no reino espiritual. Deus reconhece como algo precioso, como algo valoroso, como entrega.
muito bem se você fez para aparecer, para fazer bonito o pastor aplaudir, ou ganhar um cargo a mais. Muda o tema ano que vem. Ou se você fez como oferta, como entrega, Ele conhece. Não adianta fazer criticando. Não adianta você fazer forçado. Perdeu tempo. Sabe por quê? O primeiro homicídio aconteceu por causa de uma entrega no altar. Você lembra da história de Caim e Abel? Deus sabia muito bem que ele tinha pegado restos, que ele tinha pegado o que sobrou da colheita. Mas Deus sabia também a intenção do coração de Abel, a entrega por completa. Você sabe que Deus viu como você saiu de casa? Eu tenho que ir, porque se eu não for, eu tenho que ir, porque se eu não for, irmã Cleonice amanhã vai me mandar um WhatsApp assim: você não foi, né? Não é mesmo? A irmã Edivone então vai dizer assim: como assim? A gente faz uma festa na igreja para vocês e vocês não aparecem. Mas você acha que Deus deu essas mulheres a visão para quê? Tinha um propósito. Tinha um propósito. Entenda que você, quando chega aqui, você pode até ter saído de casa com o coração endurecido, mas você não pode sair do mesmo jeito que você chegou. Não. Sabe o que está acontecendo com a irmã Dorcas? Irmã Dorcas trabalha com excelência. Ela serve o reino com excelência. Ela faz túnicas para todas aquelas mulheres. E eu vi as túnicas coloridas aqui. Eu falei assim: como Deus é lindo. Deus colocou a irmã Edgone toda de preto, para se destacar das demais. E era isso que acontecia. Sabe o que aconteceu? Aquelas mulheres que estavam enlutadas, vestidas de vestes negras, escuras, de repente, aos poucos, Jope começa a tomar cores. Jope começa a tornar um ambiente agradável. Porque tem uma mulher fazendo a diferença onde Deus colocou. Está entendendo? Quando você entende para qual propósito Deus te chamou, você está entendendo que com as suas habilidades, que com o seu conhecimento, você pode mudar a sua cidade, você pode mudar a tua casa, você pode mudar e deve mudar o ambiente aonde Deus te colocou. A agulha é pequena, a ferramenta é pequena, mas não depende da ferramenta, depende do talento e da habilidade de quem está por detrás daquela agulha. Depende do direcionamento dos céus. Depende do discernimento que Deus está te dando nesta noite. E Deus está entregando ferramentas a mulheres aqui que falam assim: eu não sirvo para nada, eu sou apenas banco, membro de banco. Não, você não está aqui por
especial para Deus. Deus te chamou por um propósito. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele queria direcionar você essa palavra. E Dorcas entendeu qual era o propósito. Mesmo doente, mesmo enferma, mesmo passando por dias difíceis, mesmo passando por crise no casamento, mesmo passando com luta com os filhos da droga, mesmo passando por tribulação, ela não para de adorar, ela não para de servir. Sabe por quê, minha irmã? Ela entende que maior que a sua dor é o propósito que Deus tem com a vida dela. Maior que a sua dor é o ministério qual Deus lhe confiou. Maior que as suas lutas é a missão qual Deus lhe entregou. A tua dor não pode te paralisar. Entenda, a tua dor, os teus problemas, as tuas guerras, as tuas lutas não podem te limitar de servir o reino com excelência. Lembra de quem te chamou? É para Ele, por Ele são todas as coisas. É quem nós estamos seguindo, Mateus 27, 28. Ele serviu a todos. Ele é o maior exemplo. Ele deu a sua vida para que hoje eu estivesse aqui, para que você estivesse aqui, para que você alcançasse a graça, a misericórdia e o perdão. Entenda para qual propósito Deus te chamou. É discípula, é cheia de boas obras, é cheia da presença de Deus. Foca aqui, meu irmão. É cheia de autoridade, mas adoece. E o que eu quero dizer com isso? Humanidade. Nós somos humanos. Nós passamos por dias difíceis. Ei, pastores e líderes também adoecem. Líderes do círculo de oração, do departamento de mulheres também adoecem. E o que está acontecendo com a irmã Dorcas? Ela adoeceu. Porque o fato de eu ser cristã, o fato de eu andar com Deus, o fato de eu ser discípula de Jesus, o fato de eu ter boas obras, o fato de eu ser cheia do Espírito Santo de Deus, não me isenta de passar pela dor, não me isenta de passar pela luta, não me isenta de passar pela tribulação, mas o fato de você ser serva, o fato de você ser cheia da graça, entenda, eu estarei contigo por todos os dias da tua vida. Mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo na angústia. E o que o salmista vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não temerei julgamentos. Eu não temerei o homem. Eu não temerei, porque eu sei quem está comigo. Você sabe quem está contigo, mulher. Ele está vendo. Ele sabe a tua dor. Ele conhece o teu processo. Ele conhece as tuas guerras. Ele conhece as tuas limitações. Mas Ele vê. Ele vê a sua entrega. Adorando no meio da dor.
transformar de adorador para murmurador. Porque eu tenho que entender que quem me chamou é fiel para cumprir infinitamente mais do que sonhei, do que pensei, do que eu imaginei. Arabaçúria. Morre a discípula. Morreu. Diante da morte, só tem um que pode lidar com ela: o dono da vida. O que eles fazem, o texto vai dizer que quando Dorcas morre, eles pegam Dorcas e eles levam para o quarto lá no alto. Quem é da oração e do manto aqui já entendeu. Quarto fala de intimidade. Quarto fala de altar. Quarto fala de secreto. Morreu. Não tem jeito mais. A medicina já deu por terminado. Você sabe por que eles lavaram o corpo de Dorcas? Porque naquela época eles entendiam que se lavasse, pegasse o corpo e lavasse o corpo com a água morna, se houvesse ainda um requisito de vida, a pessoa poderia voltar. Porém não aconteceu isso. Tinha um crente na casa. Tem crente aqui? Tinha um homem de fé, uma mulher de fé na casa. Enquanto todo mundo está dizendo assim, ó, lava o corpo, prepara o corpo, acabou. A lógica é essa. Morreu, o que a gente faz? Sepulta. Nós precisamos que entender que dentro da igreja não é lugar de cemitério. Está entendendo, igreja? Morreu, vai atrás, busca socorro. E foi o que foi feito naquele dia. Manda buscar Pedro. Manda buscar alguém que tem visão. Manda buscar alguém que tem experiência com Deus. Manda buscar alguém que tem autoridade espiritual. Não é qualquer pessoa. Morreu. Não é qualquer pessoa que vai trazer a solução. Está entendendo? Porque muitas das vezes morre e a palavra é: acabou. Acabou o ministério. Não tem jeito mais. Não há vida mais. Não há mais esperança. Acabou tudo. Mas eu vim com uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Não vai ter sepultura. Vai ter celebração. Vai ter festa, meu irmão. Vai ter festa, minha irmã. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Se você crê, levanta a tua mão, os seus sonhos vão ser desenterrados. Eles vão ressuscitar nesta noite. Olha Deus ressuscitando casamentos aqui nesta noite. Olha Deus ressuscitando filhos aqui nesta noite. Olha Deus ressuscitando mulheres aqui nesta noite. Mulheres que já enterraram os seus sonhos. Mulheres que já sepultaram os seus talentos. Eu quero dizer que ele não chega tarde. Lázaro já estava sepultado. Para Lázaro não tinha mais jeito. Mas quando ele chega, ele chegou. Ele chegou.
pecar. Não, você não gerou filho para a droga. Você não gerou filho para a homossexualidade. Não, você não gerou filho para o tráfico. Não, você gerou filho para a minha glória. Eu levantarei. Eu trarei vida. Eu trarei o meu espírito. Eu vou. Tudo aquilo que o inimigo tomou, eu vou restituir seu ministério, eu vou restituir a tua casa, eu vou restituir a tua família. Olha ele entregando a você nessa noite. Só quem recebe, levanta a mão e adora. Só quem recebe, levanta a mão e adora. Só quem sabe que ele está na casa. Arabassúria, é momento de adorar. O Espírito Santo está na casa. O dono da vida chegou. E aonde chega o dono da vida? Arabassúria. Arabassúria. Tem intercessores na casa. Tem. Você sabe por quê? Quando a morte chegar, se tem intercessor, vai haver um milagre. Um milagre. Um milagre. Pedro chega. Pedro chegou. E a primeira coisa que Pedro faz, ele vê a cena, ele vê a situação. Às vezes você olha e fala assim: meu pastor chegou aqui na minha casa, ele não me deu uma palavra. Você sabe por que ele não te deu uma palavra? Porque ele não tem que falar com você, ele tem que pedir direcionamento de Deus, para ele te dar um direcionamento, para ele te dar uma palavra. E muitas das vezes você vai dizer: meu pastor não está respondendo no WhatsApp, meu pastor não está me dando assistência. Para com isso, ele está orando por você, ele está intercedendo a Deus pela tua vida. Sabe o que Pedro faz? Pedro vai chegar, e Deus está falando com muitas mulheres aqui nessa noite. Deus está falando, Deus está dando direcionamento à casa, pastor. Sabe o que Deus está falando para você? Cuidado com quem você coloca no meio dos seus problemas. Tinha muita mulher dentro daquele quarto. A primeira coisa que Pedro deparou foi com a multidão de mulheres, com as túnicas nas mãos. As túnicas simbolizavam o legado que Dorcas tinha deixado. Legado fala de herança. Legado fala de marca registrada. Dorcas morreu, mas as suas obras falavam por ela naquele momento. O legado que ela deixou, as mulheres chegam e mostram para Pedro: olha aqui, o tanto que Dorcas era importante. Dorcas morreu, mas ela deixou um legado. E aí eu te faço uma pergunta: qual é o legado que você vai deixar para a próxima geração? Como você será lembrado daqui a 50 anos, 100 anos? Será que você será apenas mais uma foto? Isso se ainda existir. Deus te chamou para fazer muito além. Você precisa pensar no legado que você vai deixar para a próxima geração. Você não pode simplesmente passar aquele estudo. Deixa sua marca. Por onde você passar, você será lembrado pelas obras que você fez, pelas visitas que você fez, pelos conselhos que você fez, pelo louvor que você ofereceu a Deus, pelas túnicas que você costurou, pela dignidade e honra que você ofereceu ao seu próximo. Porque Dorcas mudou todo o ambiente daquela cidade. Ela trouxe dignidade àquelas mulheres.
vestes fala de dignidade, de honra. E Deus está mudando vestes de mulheres aqui nesta noite. Deus está trazendo honra para mulheres aqui nesta casa. Deus está te revestindo, mulher, de autoridade, de graça e de poder, de unção. Prepara para adorar. Sabe o que é que Dorcas estava deitada no leito de morte? Mas as túnicas, o legado que ela deixou, ela é importante, ela é preciosa para nós. Pedro vai fazer o quê? Ele tira aquelas mulheres do quarto, porque ele entende que muita gente em lugares de dor, está entendendo? Tem pessoas que precisam ouvir isso nesta noite. Muita gente em lugares feridos, muita gente em lugares de morte, muita gente em lugares de dores. Não funciona. Atrapalha o meio de campo, atrapalha o agir de Deus, porque fala demais, porque dá muito palpite, faz assim, não faz assim, tem que ser feito assim. E o Espírito Santo está dando direcionamento. Eu estou limpando o meio de campo. Entenda quem Deus trouxe para a sua vida para esse tempo e quem Deus tirou, pastor Jones. É porque não combina com o propósito para esse tempo, não combina com a visão que Deus deu para este tempo. E quando Deus tirar pessoas de lugares, de ambientes, é porque Deus tem propósito. E quando a igreja entende isso, a igreja cresce. Há um avivamento, e olha o avivamento chegando. Está chegando, irmão. Sabe por quê? Quando Pedro retira tudo de dentro do quarto, Pedro vai ficar diante do problema, mas Pedro também vai ficar diante de Deus. Tem momento na vida que é só você, Deus e o problema, mais ninguém. Você está dizendo assim, estou sozinha. Quero dizer para você que você não está. Eu quero dizer para você que quem está com você é Ele. É o Todo-Poderoso. E diante deste problema, o Espírito Santo está dizendo: vai ter oração. Morreu. Dobra os joelhos no chão, boca no pó. Pedro sabe o caminho. É de joelhos, é na oração, é na intercessão. E Pedro vai orar. E tem hora que a gente ora e acontece igual aconteceu com Pedro. A gente ora, a gente clama, a gente suplica, e a gente olha para o problema e o problema está ali, porque está faltando ação, está faltando atitude. E olha o direcionamento que Deus deu para Pedro. Estende a mão, levanta essa mulher. Está entendendo o que Deus está dizendo para você? Orou, clamou, entregou na mão de quem pode. Agora você precisa tomar atitude. Você precisa ouvir a voz de Deus. E em vez de dar sermão para a irmã Dorcas, você vai dar a sua mão. Você vai levantar. Levanta essa mulher que está do seu lado agora. Estende a mão, irmãos, é um ato profético. Eu quero que toda a igreja fique de pé. Fique de pé. Sabe por quê? Olha o que Pedro está fazendo. Quando você tocar nessa mulher, quando você tocar neste irmão, olha o que Deus está fazendo através da tua vida. Você está estendendo as mãos. Vem cá.
Trabalho é junto. Trabalho é comunidade. É comunhão. É reino. E olha o que Deus está fazendo. Deus usa a vida do irmão Pedro. Ele dá a mão ao irmão Douglas e diz: levanta a vida. Baixar a guarda, não desista, filha, daquilo que eu tenho. Eu te chamo.